Ei, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabizinha, esse é o Filmes e Snacks e hoje a gente vai falar de uma minissérie muito legal da Netflix, que é Nada Ortodoxa. Então vem comigo! Bom, já vou começar, como sempre, pedindo pra vocês se inscrever e dar um joinha nesse vídeo. Gente, isso ajuda muito. Tem, sei lá, 60%, 70% das pessoas que assistem todos os meus conteúdos não são inscritas. E quanto mais vocês se inscrevem, mais o YouTube recomenda os meus conteúdos, os meus vídeos e tudo que eu falo. Então, vamos ajudar a gente, por favorzinho. E agora sim, né, começando a entrar em Nada Ortodoxa. Do que se trata essa série, essa minissérie? Em Nada Ortodoxa, a gente consegue acompanhar a Esti, que é uma menina de uma cultura, né, ultra-ortodoxa, chama Comunidade Satmar, em Williamsburg, em Nova York. E assim, a gente consegue ver que ela não se encaixa muito bem nessa cultura, ela se sente muito presa e tudo mais. E ela decide por fugir para Berlim. Então, isso tudo tá bem no inicinho lá, já aparece ela meio que catando as coisas dela e tentando vazar. E ao mesmo tempo em que a gente vê esse processo de fuga dela, né, a gente começa a entender e a ver um pouco dos flashbacks do passado dela. Então, ela é uma menina muito jovem, de 19 anos, e ela é casada. Foi um casamento arranjado, né? Então, teve uma casamenteira e tudo mais. Mostra até alguns aspectos culturais meio estranhos, mas eu não tô aqui pra julgar isto ou não, porque é uma cultura. Mas a gente consegue ver que eles têm como se fosse uma mulher mais experiente, para treinar a Esti a ser uma boa esposa e tudo que ela tem que meio que cumprir para chegar a alcançar esse patamar de excelente esposa. Claramente, ela se sente muito presa por isso. Ela chega a ler o Talmud, que é um livro que as mulheres supostamente não podem ler. E, assim, é engraçado porque você tem a Esti, que ela claramente não se encaixa ali. Então, eles tentam ter um filho e não consegue. E aí ela sente muita dor durante a relação. E aí ela fica se perguntando, nossa, mas tem que ser assim mesmo, sabe? Eu não posso não sentir dor, sabe? Não existe essa possibilidade. E aí a gente vê alguns meio que rituais aí, né, pra engravidar e tudo. A gente tem uma experiência muito imersiva nessa cultura, né? São os assídicos, se eu não me engano. E eles são muito ortodoxos. Na comunidade mesmo de Satmar, eles não utilizam internet, nada disso. Existe uma série de regras que é mostrada ao longo da série. Então eu achei essa produção, essa verdade mesmo que é passada sobre essa cultura, ela é muito forte. E inclusive a equipe técnica tiveram, acho que 2 ou 3 viagens para a comunidade de Satmar, para que fosse feito bem próximo do que é mesmo essa cultura. E aí, assim, né, eu já comentei um pouquinho, mas eu não vou entrar em aspectos de cultura e correto ou não, porque eu não acho certo eu vir aqui pra discutir sobre os padrões, sobre os processos de uma cultura, sabe? Então, assim, eles são claramente muito machistas, subjugam muito as mulheres, a mulher é só pra procriar e tudo mais, e uma série de regras e imposições que elas têm, que elas sofrem, né? Então, as mulheres estão ali pra servir aos seus maridos e eles têm que se sentir como reis, mas eu não vou entrar nisso. Mas os rituais, as missas, tudo que tem ali, né, é muito bem feito, muito bonito. E dá pra ver que eles tiveram um puta trabalho de trazer isso pra gente, né? E aí, assim, vou entrar agora na atuação da Shira. Deixa eu ver o nome dela, peraí. Shira Haas. Cara, a atuação dela é muito perfeita como Esti.
Pra quem não sabe, é uma história verdadeira, né? Essa minissérie ela tem inspiração no livro de mesmo nome, Nada Ortodoxa. E assim, a Shira é engraçado, porque quando estão lá nos flashbacks, você consegue ver pela expressão dela, pela atuação mesmo, que ela não se sente ali. Ela não consegue entender os padrões daquela cultura, ela não consegue entender por que ela não pode ser diferente. E você consegue perceber pelas expressões dela que ela não tá confortável. E ao mesmo tempo, quando ela vai pra Berlim, né, que ela começa a se descobrir, então é uma jornada de autoconhecimento e uma jornada de conhecimento de outras culturas, de coisas que não são ortodoxas. Então, comer porco, ir a uma festa, conhecer pessoas mesmo, amigos, ter uma relação, não se sabe se aconteceu mesmo ou não, mas eu tô julgando que sim. Mas ter uma relação que não seja baseada nela, né, dando prazer a outra pessoa. E você consegue ver que mesmo ela se descobrindo e gostando, a mente dela ainda fica nessa dualidade de nossa, mas eu estou fazendo uma coisa errada. Nossa, mas é muito legal, sabe? Você consegue ver pela expressão dela. Ela tem muito essa questão de não olhar no olho da pessoa, que ela vai trabalhando ao longo dos 4 episódios. E dá pra perceber, né, que ela tá se acostumando àquela nova cultura, àquilo que ela acha interessante. E aí, assim, eu cheguei a falar que agora, né, essa minissérie, ela tem inspiração em uma autobiografia da Débora. Não lembro qual que é o sobrenome dela, acho que eu não escrevi qual que é. Existem algumas diferenças e semelhanças e eu vou falar algumas delas aqui. Basicamente, os flashbacks de infância, até quase que adolescência ali, né, da Este, eles são reais, eles são bem próximos ao que realmente aconteceu. Mas, a partir do momento do casamento e da fuga dela para Berlim, as coisas ficam diferentes. A Débora, na verdade, ela se casou, ela realmente demorou a ter um filho, né? Então, foi um processo difícil, assim como foi pra Este no seriado. Só que depois que ela teve o filho, ela ainda ficou 3 anos com esse marido, mas ela saiu da comunidade. Então, ela mudou para bairros bem distantes em Nova York. E, assim, ela já teve contato com experiências não ortodoxas, né? Antes de voltar para Berlim. Então, essa questão de comer porco e tudo já aconteceu para ela em Nova York e não só em Berlim. E ela levou mais tempo para ir em Berlim. Ali em Nada Ortodoxa, a gente já vê a Este indo para Berlim, provavelmente ali depois de 1 ano, 2 anos de casamento. 1 ano e meio, né? Porque quando eles têm aquela briga, eles falam que estão há 1 ano casados. E a outra grande diferença é as motivações para ir para Berlim. No caso da Este, né, da minissérie, ela vai porque a mãe dela tá lá, né, fugiu pra lá também, e ela tem os documentos de comprovação de cidadania alemã. Então ela vai por uma conexão de família mesmo, né, de sangue. Já a Débora, ela foi mais por uma questão de se reconectar com seus antepassados da guerra, né, então elas, pra quem não entendeu, elas são judias, só que de uma parte, né, dessa cultura tão grande, tão vasta, que é ultra-ortodoxa. Então, que mantém os padrões, a cultura muito à risca e seguindo o Torá, assim, da maneira mais próxima do possível, assim. E é até engraçado, porque apesar de a motivação da Este não ter sido essa, né, de se reconectar com seu passado, com seus antepassados e tudo que aconteceu na guerra, isso é muito discutido ao longo da série. Então, às vezes eles estão passeando por algum ponto turístico e ela fala assim, nossa, mas as pessoas ficam aqui, sendo que é um lugar de memórias ruins, né, entre aspas, e aí ela começa a entender que é um lugar para se relembrar, sim, mas que pode ser transformado em uma coisa boa. Então, acontecem muito essas dualidades. E Nada Ortodoxa está indicado ao Emmy de melhor minissérie. E assim, eu gostei, acho que eu já vi 3 séries que estão indicadas, que foi Nada Ortodoxa, Watchmen e
Nada Ortodoxa, Watchmen, Inacreditável, Little Fires Everywhere e Miss America. Little Fires Everywhere e Miss America eu ainda não vi, mas como faltam só essas duas, eu pretendo assistir. Então me conta aqui embaixo se você gostou dessa minissérie, se você já assistiu. Se você não tiver assistido, assista, porque é muito legal pra conhecer uma cultura nova. Nova assim, né? Não é nova, mas é uma cultura que a gente não tem contato. E provavelmente eu vou trazer vídeo das outras minisséries também, pra gente analisar junto, definir quem que é o melhor. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Tchau!